vai resolver outra questão da Petrobras. Então vamos lá. No circuito da figura acima, as chaves S1 e S2 estão inicialmente abertas e os capacitores C1 e C2 completamente descarregados. A este circuito é aplicada uma fonte de tensão Vs de 12 volts, conforme mostrado no esquemático. No instante de tempo t igual a T1, a chave S1 é fechada e a chave S2 é mantida aberta. Após o circuito atingir o regime permanente, no instante t igual a T2, a chave S1 é aberta e a chave S2 é fechada. Considere IR2 a corrente que circulará pelo resistor R2 imediatamente após a comutação das chaves em t igual a T2 e VC2 a tensão que será medida sobre o capacitor C2 quando o circuito atingir o regime permanente para t maior que T2. Os valores da corrente IR2 em mA e da tensão VC2 em volt são respectivamente. Bom, a gente vai dividir esse problema em duas partes. Uma parte é dada para t menor que T1, na verdade aqui menor ou igual que T1, certo? Essa parte onde t é menor ou igual a T1, apenas a nossa chave S1 está fechada e a nossa chave S2 está aberta. Então, quando isso aqui ocorre, nosso circuito pode ser simplificado por essa parte aqui. A gente pode desconsiderar R2 e C2. Então, nosso circuito pode ser resumido como... Bom, então aqui está o nosso circuito equivalente para o tempo t menor que T1. Então, o que acontece? Quando eu fecho essa chave S1 aqui, vai aparecer uma corrente que passa por R1. No entanto, ele fala que essa chave S1 é mantida um tempo suficiente para que essa corrente seja igual a zero. Então, vamos lá. Eu posso chamar essa tensão aqui, vamos supor, vou chamar ela de VC1 inicial. VC1 inicial. Bom, então como que eu calculo VC1 inicial? VC1 inicial, na verdade aqui, é menos VS sobre R1. Isso tem que ser zero. Por quê? Porque não está passando corrente. Então aqui é muito simples a gente ver que VC1 inicial é igual a VS, que é a tensão da fonte. Pronto. Era isso que a gente precisava fazer nessa primeira parte. Agora a gente vai fazer um circuito para T maior do que T2, certo? Agora a gente vai ter um outro circuito equivalente e esse outro circuito equivalente é dado da seguinte maneira. Bom, então está aqui nossa segunda parte, certo? Então o que ele pede? Ele pede a corrente IR2, que é a corrente inicial, ou seja, no instante que essa chave S2 aqui é fechada, certo? Ele pede o valor da corrente que passa pelo nosso resistor e a corrente final, a tensão final no capacitor C2, certo? Então, primeiramente, quando essa chave aqui é fechada, qual que é a tensão sobre esse capacitor? Bom, ela é uma tensão nula, ela é zero. Por quê? Porque como a chave estava aberta, o capacitor descarregado, não há tensão. Então, como que a gente pode calcular a corrente IR2, a corrente que passa sobre o resistor R2? Bom, sabendo que no momento em que a chave S2 é fechada, a tensão sobre o capacitor C1 é 12 volts e a tensão sobre o capacitor C2 é 0 volt, então a gente pode escrever que IR2 é igual a tensão sobre o capacitor C1, que é 12, menos a tensão sobre o capacitor C2, que é 0, sobre minha resistência, que é 100. E isso dá 0,12 ampere. No entanto, ele pede em miliampere. Então, é IR2 é igual a 120 miliampere. Pronto, essa é a primeira resposta que nós queremos. E agora, como encontrar a tensão
em regime permanente, que fique bem claro, sobre o meu capacitor C2. Bom, para resolver isso, a gente vai usar um princípio chamado princípio da conservação de cargas. Ou seja, o que nos diz esse princípio? Que a carga elétrica ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída. Ou seja, a carga que estava no meu circuito inicial, ela vai continuar em regime permanente. A carga elétrica, como ela não é criada nem destruída, ela apenas muda de local. Então, o que vai acontecer? A carga acumulada aqui no meu capacitor C1, ela vai ser distribuída agora. Vai ficar parte no capacitor C1 e parte no capacitor C2. Ou seja, então a carga inicial ela tem que ser igual à carga final, correto? Mas a gente sabe também como calcular a carga de um capacitor. A carga de um capacitor é dada por sua capacitância vezes o produto da tensão a qual esse capacitor está submetido. Então, quanto será a carga inicial do meu circuito? É o valor da capacitância C1 vezes Vs. Por quê? Porque Vs é a tensão no momento em que a chave S2 é fechada. E quanto será a minha carga final? Bom, então minha carga final vai ser a capacitância C1 vezes a tensão final, a tensão a qual C1 vai estar, vou chamar de V1, mais a capacitância C2 vezes a tensão, vou chamar de V2, a qual o meu V2 está submetido. Mas repare que, como não há corrente sobre R2, isso só é possível quando a tensão sobre o meu capacitor C1 e a tensão sobre o meu capacitor C2, elas são iguais. Então, o que eu posso dizer aqui? Que C1 vezes, agora eu vou chamar de VC2, vou chamar simplesmente de V2 para facilitar, vezes V2 mais C2 vezes V2. Agora eu posso jogar na minha equação aqui da conservação de cargas e achar o resultado. Então aqui, fazendo isso, a gente sabendo aqui que a carga inicial é igual à nossa carga final. Quem que é minha carga inicial? C1 vezes Vs. Isso é igual à minha carga final, que é C1 V2 mais C2 V2. Bom, então a gente pode C1 vezes Vs é igual a V2 vezes C1 mais C2. Então, temos aqui que V2 é igual a C1 mais C2, C1 sobre C1 mais C2, vezes a tensão da fonte. Escrevendo isso aqui, eu tenho que V2 é igual a quanto vale C1? 5 microfarad. Quanto vale C1? 5 microfarad. Mais, quanto vale C2? 10 microfarad. E a tensão da nossa fonte? 12 volts. Como tem microfarad aqui, a gente simplifica. Então, temos que V2 é igual a 5 vezes 12 sobre 15. Simplifico, dá 3, isso aqui dá 4. Portanto, a tensão final sobre o capacitor C2 é igual a 4 volts. Voltando lá em cima, então, a gente achou que IR2 é igual a 120 mA e a tensão sobre o capacitor C2 é igual a 4 volts. Alternativa, item D. Bom, é isso aí. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.